Vamos dar então início à nossa meditação de hoje. No centro, sentimos leveza. Então eu vou-vos pedir para que procurem uma posição confortável, lembrando de manterem as vossas costas direitas, o coração aberto, a mente aberta e deixarem fluir e irem ao som da minha voz nesta meditação. Então convido-vos a fechar os olhos e a estar presente neste preciso momento, neste espaço. Irmos ao encontro do nosso coração, sentir as batidas do nosso coração, sentirmos que estamos seguros neste preciso momento. Ter noção do nosso corpo. Eu vou contar de 7 a 1. E ao passo que eu vou contando de 7 a 1, vamos nos permitir relaxar, libertar tensões, libertar pensamentos e deixarem-se ir ao som da minha voz. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E neste momento, vocês vão levar a atenção à vossa respiração. Observarmos como estamos a inspirar e a expirar. E podemos inspirar com mais força, inspirando profundamente, sustendo o nosso ar e libertar. E fazendo este movimento, permitimos-nos observar como sentimos o nosso corpo, como sentimos o nosso inspirar e expirar. E voltamos a inspirar. E liberta. E voltamos a inspirar novamente. E libertamos. E sempre que estamos conectados à nossa inspiração e expiração, nós permitimos-nos sentir dentro de nós uma abertura de espaço. É como se nós nos permitíssemos abrir espaço dentro de nós. Como se nos permitíssemos escutar o nosso corpo. E agora vamos imaginar que nós somos como se fôssemos uma flor. Somos uma flor única. Não existe outra igual a nós. A flor é a representação da nossa essência. E nós, ao olharmos as pétalas, como elas são delicadas, como elas também transmitem força, como elas são belas. As pétalas, quando as olhamos, podemos vê-las das cores que nós quisermos. Lembrando que cada cor que possa surgir responde à cor do arco-íris.
Estas pétalas podem ser o mesmo arco-íris, ou então tendo a cor do arco-íris, sendo vermelho, laranja, amarelo, verde, indigo, violeta. Talvez uma destas cores se manifeste com mais intensidade, ou até várias. Possamos imaginar esta combinação de cores e deixar que a cor chegue até nós. Ao observarmos esta flor que somos nós próprios, percebemos que cada pétala contém uma parte da nossa história. Cada pétala traz uma experiência, uma memória, uma aprendizagem, uma emoção. Uma parte de quem somos nós. E agora, suavemente, levamos a nossa atenção para o centro da flor, para o seu coração. E observamos este centro. O lugar onde tudo se encontra. O lugar onde a flor guarda a sua essência. E permitimos-nos entrar neste centro, como se fôssemos mergulhar dentro desta flor. Mas este mergulho que seja suave. E ao entrarmos suavemente no centro da flor, é como se estivéssemos a atravessar um portal. E a partir do coração da flor, começamos a descer. E descemos pelo caule. Vamos descendo devagar, com suavidade, observando o caminho deste caule. O caminho que nos conduz cada vez mais para dentro de nós mesmos. Conforme vamos descendo, vamos respirando, vamos inspirando e expirando. Vamos descendo e vamos nos tornando mais sensíveis. Descendo, descendo. Quanto mais fundo nós formos, mais nos aproximamos daquela parte que ainda nos é desconhecida. E é neste momento que chegamos a uma porta. Porta esta que esteve sempre presente durante todo o nosso tempo. Esta porta guarda o nosso espaço interior. E vamos observar como é esta porta. De que material ela é feita? Qual é a sua textura? Que cor ela tem?
E nós estamos diante dela. Estamos diante desta porta. E suavemente levantamos a nossa mão e colocamos a nossa mão sobre a porta. E ao colocarmos a nossa mão sobre a porta, sentimos a sua presença. E é neste momento que nos sentimos tentados a abrir esta porta. E empurramo-la com suavidade. Do outro lado, existe serenidade, existe compaixão, existe acolhimento, existe silêncio, existe amor, existe espaço. E é onde se encontra a nossa verdade, a nossa essência, o nosso centro. Podemos inspirar e expirar. E é neste momento que damos um passo em frente e entramos. Passamos para lá desta porta e caminhamos suavemente para dentro de um espaço onde cada passo aproxima-nos mais de nós, mais de quem somos. Possamos sentir que este lugar sempre nos pertenceu. Sentimos que é um espaço íntimo. Sentimos que é um espaço sagrado. Um espaço onde podemos simplesmente ser. E na realidade percebemos que este espaço sempre nos pertenceu. É este espaço íntimo, um espaço sagrado. E é aqui que levamos a atenção ao nosso coração. Sentimos o seu batimento e podemos colocar a nossa mão sobre o coração. Sentimos o calor da nossa própria mão. Sentimos a nossa respiração. E podemos agora imaginar uma luz que surge do coração. Esta luz pode ser dourada, branca ou uma cor do arco-íris. Seja ela violeta, azul, verde, amarela.
recebemos a cor tal qual como ela se apresenta. Esta luz representa, tal como a flor, a nossa essência, a nossa presença, a nossa vida. Conforme vamos respirando, a luz vai se intensificando, vai se tornando cada vez mais presente, mais viva. Ela vai aumentando. E reconhecemos esta luz que vive em nós, esta luz que nos acompanha, esta luz que faz parte de quem somos. E enquanto permanecemos neste espaço, permitimos-nos olhar para a nossa história. A nossa história. Tudo o que vivemos. Tudo o que aprendemos. E tudo o que nos transformou. Ao olharmos a nossa história com ternura, com respeito e com compaixão, a nossa história faz parte de nós. Ela trouxe-nos até este preciso momento. E hoje podemos escolher a forma como caminhamos com a nossa história. Convido-te novamente a inspirar e a expirar. E é como se pegássemos da nossa história e a acolhêssemos como se fosse um bebê. E é neste momento que imaginamos que atrás de nós uma luz continua a aquecer-nos. Esta luz que vem de muito longe. É uma luz que atravessa gerações. É a luz que representa a vida que chegou até nós. Sentimos que ela está atrás de nós. Sentimos que ela nos abraça, nos aquece, que nos sustenta, e nos acompanha. Ao sentir esta luz, reconhecemos todos aqueles que vieram antes de nós. Conhecemos os nossos pais para além daquilo que nós vimos. Reconhecemos os nossos avós, os nossos bisavós e todos aqueles que fazem parte do nosso clã. Sejam eles conhecidos ou desconhecidos.
próximos ou distantes, presentes na nossa memória ou apenas presentes na história da nossa família. Cada um com o seu destino, cada um com as suas escolhas, cada um com as suas dores, cada um com as suas alegrias, cada um com tudo aquilo que conseguiu viver. E hoje olhamos para o nosso clã com respeito. E olhar o nosso clã, olhar a nossa ancestralidade, reconhecemos. E podemos dizer para dentro: vocês vieram antes. Eu vim depois. Recebo a vida que chegou até mim. E ao dizermos estas frases, permitimos sentir gratidão pela vida. Sentimos a vida que passou de geração em geração até chegar a cada um de nós. Existem histórias que conhecemos. Existem histórias que desconhecemos. Existem silêncios, perdas, separações, medos, sonhos, conquistas, alegrias e tantas outras experiências. E hoje, simplesmente reconhecemos que cada um teve o seu destino. Cada um do nosso ancestral fez o seu caminho. E ao fazer o seu caminho, permitiu a nossa existência. E por isso convido-vos a dizer, cada um, dizer no seu próprio silêncio: eu vejo-vos. Eu honro o vosso caminho. Honro tudo o que viveram. E honro a vida que chegou até mim através de vocês. Inspira e expira. E sentimos dentro de nós a história que provocou o nosso caminho. E podemos dizer no nosso silêncio: a vossa história pertence ao vosso caminho. A minha história pertence ao meu caminho. E hoje recebo a força da vida. Recebo o amor
que pode chegar até mim e sigo com a minha própria vida. Inspira e expira. Permite sentir como está o teu corpo neste momento. E ao observarmos como está o nosso corpo, percebemos o que carregamos até aqui, o que temos carregado ao longo da nossa vida. Responsabilidades, emoções, histórias, expectativas. E permitimos-nos observar cada uma delas com carinho. Provavelmente, muitas delas sentimos sem saber porquê. Vivem dentro de nós sem nós sabermos a sua causa. Por isso, perguntamos ao nosso coração: o que é que pertence verdadeiramente ao meu caminho? Não forces a resposta. Permite somente sentir, esperar. E o que te pertence, pertence. O que não te pertence, abre as mãos com suavidade e entrega. Com amor, com respeito e com serenidade. Dizes à tua ancestralidade: entrego à vida aquilo que pertence a outros destinos. Permito que cada pessoa siga o seu caminho e permito-me seguir somente o meu. Sentimos espaço a abrir-se no nosso corpo. Sentimos que a nossa respiração é mais fluida. E sentimos a nossa presença. E talvez seja neste momento que temos a capacidade e o entendimento que cada um ocupa somente o seu lugar. Que nós encontramos o nosso. Por isso te convido a sentir os teus próprios pés, imaginando umas raízes que saem deles. Estas raízes são grossas, fortes, mas ao mesmo tempo suaves. E elas são profundas e entram na terra, de onde recebem toda a sua sustentação, sentindo o pertencimento. Este pertencimento à nossa história.
ao nosso caminho. E voltamos a atenção ao nosso coração, àquele ponto de luz que encontramos no início. Ele continua presente, com mais força, com mais luminosidade, com mais intensidade. Sentimos que existe dentro de nós uma sabedoria profunda, uma dimensão nossa que observa, que sente, que compreende e que sabe esperar. Podemos lhe chamar o eu superior, consciência, essência ou simplesmente o nosso coração. E ao estarmos perante esta presença, respiramos. E perguntamos: o que eu preciso de receber neste momento? Talvez te surja uma imagem, ouças uma palavra, ou simplesmente aguarda, sem qualquer expectativa. Podes simplesmente sentir uma profunda serenidade. O que quer que seja, nós recebemos e guardamos esta mensagem no nosso coração e permitimos-nos confiar no que chegou. E a luz do nosso coração vai se expandindo, vai se tornando cada vez maior. Ela expande-se por todo o nosso peito, atinge todo o nosso corpo. Todos nós somos neste momento essa luz que surgiu do ponto do coração e permitimos expandir para toda a zona onde nos encontramos. E sentimos-nos envolvidos por esta luz. Esta luz que nos pega ao colo, que nos aquece, que nos acolhe. Pode surgir um sentimento de serenidade, de compaixão, de amor ou simplesmente de presença. E há um lembrete: a paz começa dentro de nós. A paz começa quando nos escutamos, quando nos acolhemos, quando respeitamos o nosso caminho, quando nos respeitamos, quando nos reconhecemos, quando sabemos o nosso próprio lugar. E é aqui que fica a compreensão do que significa leveza.
Porque quando sentimos leveza na vida, é quando abrimos espaço sem qualquer tipo de expectativa. Quando o nosso inspirar e expirar é leve. Quando sentimos sem sentir que há algo que nos acolhe. Quando sentimos simplesmente amor por nós próprios. E quando damos espaço à vida para podermos viver. Convido-te agora a dizeres para ti mesma: eu honro a minha história. Eu honro aqueles que vieram antes de mim. E eu agradeço a vida que chegou até mim. E é neste momento que eu entrego à vida aquilo que pertence a outros destinos. Permitindo-me a mim e dizendo para mim própria: eu acolho o meu caminho. Eu reconheço o meu lugar. Eu permito-me viver a minha própria vida. Eu recebo a leveza. Eu recebo o amor. Eu agradeço a vida. Eu sou vida. Respira profundamente e liberta. Voltamos a inspirar e a expirar. E mais uma vez. Podes então dizer para ti mesma: eu digo sim à vida. E é neste dizer sim à vida que sentimos novamente o nosso coração. Sentimos a nossa luz. Sentimos as nossas raízes. Sentimos a luz que continua atrás de nós. A luz do nosso clã. A luz da nossa ancestralidade. A luz da vida. Sentimos a nossa própria luz à nossa frente, dentro de nós e à nossa volta. Estamos entre aquilo que veio antes e o que ainda está para vir. Somos vida, somos continuidade, somos presença. E podemos escolher caminhar um passo de cada vez, com respeito pela nossa história, com amor pelo nosso caminho, com presença no nosso coração. E é neste momento e aos poucos
vamos começando a sentir o nosso corpo a voltar a nós mesmos, ao contacto com o nosso chão, sentindo os nossos pés, sentindo as nossas pernas, sentindo o nosso tronco, os nossos braços, nossas mãos. Respiramos profundamente, trazendo connosco esta sensação de presença, de leveza. Podemos voltar à imagem da flor, onde vimos as nossas pétalas, as suas cores de cores do arco-íris. Sentir o coração e percebermos que esta flor somos nós mesmos, únicos, belos, imperfeitos e completos à nossa própria humanidade. A flor permanece, o centro permanece, a nossa essência permanece. E ao regressarmos à nossa vida, levamos connosco tudo o que recebemos, uma palavra, uma sensação, uma imagem, uma certeza e simplesmente a nossa própria presença. Guardando somente no nosso coração o que podemos honrar sem repetir padrões, o que podemos amar com liberdade, o que podemos pertencer sendo quem somos nós, podendo caminhar com a nossa própria história, escolhendo somente o nosso caminho, podendo ocupar somente o nosso lugar. E nisto tudo recebemos a vida. Podemos sentir algo diferente, um pouco com mais espaço, sentirmos mais no silêncio, um pouco mais de nós mesmos. Porque quando regressamos ao nosso centro, sentimos as nossas verdades, sentimos a nossa essência, sentimos a nossa ligação. Lembrando que no centro existe amor, existe presença, existe vida e podemos ser leves. Lembrando que nos podemos simplesmente permitir sentir leveza em cada passo que damos na vida, cada escolha que fazemos. Podemos só ser leves.